Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos no ar ao vivo nesta segunda-feira, 3 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Aqui você fica bem informado durante toda a madrugada. Nossos repórteres estão pelas ruas de São Paulo e vão nos mostrar o que anda acontecendo na cidade nesse início de manhã. Fique aqui com a gente. E olha só, a gente continua falando da briga entre torcedores são paulinos. A confusão foi antes do jogo do São Paulo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão no Pacaembu. Quem traz mais informações é o repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, bom dia. Por que essa confusão começou? Alguém foi detido? Olha, um excelente dia para você também. Analice, 81 torcedores, se é que podemos chamar de torcedores, foram detidos e levados para a delegacia ADEATUR, Delegacia de Atendimento ao Turista na região central da capital paulista. A confusão começou por volta das 13h30 da tarde, momentos antes da partida entre São Paulo e Cruzeiro. Envolveu torcedores do próprio São Paulo, da torcida organizada independente. De acordo aí com a polícia, duas alas estavam aí descontentes com o tratamento dos próprios torcedores contra a equipe São Paulina. A partir daí teve início uma grande confusão, a Polícia Militar acabou intercedendo, essas pessoas foram detidas, a tropa de choque precisou utilizar 2 ônibus para levar todos esses baderneiros, esses torcedores, por assim dizer, até a delegacia onde eles foram ouvidos, assinaram aí um termo circunstanciado e foram liberados em seguida. Um deles acabou ficando preso porque era procurado pela justiça. Enquanto estávamos gravando lá, a Polícia Militar recebeu uma informação que um dos líderes da torcida organizada independente, identificado apenas como Baby, estava em um veículo, a polícia foi até o local, ele resistiu à detenção, foi levado até a delegacia onde também foi ouvido, prestou depoimento e foi liberado em seguida. No sábado, torcedores já haviam feito uma manifestação, eles realizaram uma manifestação em frente ao CT do São Paulo, cobrando aí a saída do presidente, também do diretor técnico do São Paulo, do Raí, e um maior empenho por parte dos jogadores e também do técnico Cuca. Portanto, uma grande confusão em frente ao estádio do Pacaembu, envolvendo torcedores são paulinos. Ana. Obrigada, Marcelo. Qualquer nova informação é só chamar a gente aqui, tá? Marcelo Bittencourt, continue com a gente madrugada dentro. E olha só, um eletricista foi preso em Osasco, na Grande São Paulo, suspeito de estuprar o sobrinho de 13 anos. O abuso aconteceu na casa da vítima enquanto a mãe do menino estava trabalhando. Marcos Rogério Goulart, de 45 anos, é casado com a tia da vítima. Era madrugada de domingo quando ele foi até a casa do garoto de 13 anos. O homem foi flagrado pela mãe do adolescente enquanto cometia o estupro. Foi um choque enorme para mim, como está sendo ainda. O eletricista aproveitou que a mulher estava trabalhando para ir até lá. Inclusive, chegou a mandar uma mensagem para confirmar se ela estava mesmo fora de casa. Ele foi trabalhar, depois eu converso, mas nesse momento eu já estava indo para minha casa. Meu filho estava dormindo, quando o carinho dele estava com o zíper aberto. Surpreendido, Marcos tentou disfarçar. Eu perguntei para ele o que ele estava fazendo, ele falou, disfarçou, sentou, falou que eu estava ficando louca. Ele ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos vizinhos. Quando chegou no bloco embaixo, no térreo, ele saiu correndo, não quis esperar nem a minha irmã. Aí a gente conseguiu, os rapazes conseguiu correr, pegou ele, aí foi onde eu fui na delegacia. Marcos foi detido e deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira que irá determinar se ele continuará ou não preso. Já o adolescente fez exame de corpo de delito que poderá constatar o estupro. Espero que esse crime não fique impune, porque foi com meu filho hoje, amanhã poderá ser com outras crianças. E é uma dor, infelizmente, que eu estou sentindo muito forte mesmo. Não sei nem como explicar. Um menino de 9 anos foi esquartejado em Samambaia, no Distrito Federal. A mãe e a companheira dela foram presas em flagrante, suspeitas pelo crime. As partes do corpo foram colocadas dentro de malas e jogadas em um bueiro. Rapazes que jogavam futebol encontraram e chamaram a polícia.
Juan Maicon teria sido sequestrado pela mãe, Rosana Auri Cândido, de 27 anos. Ela e a companheira, Cacila Priscila, de 28, fugiram do Acre há 5 anos, depois de perderem a guarda dos filhos para os pais. A outra criança que estava na casa, uma menina de 8 anos, foi levada para um abrigo pelo Conselho Tutelar. E a Polícia do Rio investiga o desaparecimento de 8 jovens de uma comunidade na zona norte da cidade. A suspeita é a de que eles tenham sido levados por traficantes. Uma família angustiada em busca de respostas. Tenta contato com amigos que moram em outros locais. O que vocês imaginarem, a gente já fez. Rafael Magalhães Celestino, de 17 anos, e outros jovens estão desaparecidos desde o último domingo, dia 26 de maio. Rafael, que era estudante e trabalhava como entregador desta lanchonete na Penha, zona norte da cidade, subiu a favela 5 Bocas com um amigo para fazer a última entrega do dia. Eles foram surpreendidos por uma invasão de traficantes de uma facção rival. Aí um amigo correu para um lado, o Rafael correu para o outro lado. Aí quando esse amigo tentou virar para trás para saber onde o Rafael estava, ele já não estava mais ali. A moto de Rafael foi encontrada por amigos, caída no chão da comunidade. Segundo o delegado responsável pelo caso, algumas testemunhas já foram ouvidas. Na última quinta-feira, a Polícia Civil realizou uma perícia no local e encontrou vestígios de sangue e marcas de disparos. Outras diligências devem ser feitas nos próximos dias. Gente, já foi todos os hospitais aqui da região, hospital no centro, nas delegacias. A polícia continua fazendo buscas na região. A gente quer uma resposta, seja ela boa ou ruim. A Justiça do Paraná autorizou o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho a cumprir a pena em casa com tornozeleira eletrônica. O Ministério Público do Estado justificou a decisão alertando sobre a falta de vagas no sistema penitenciário de Guarapuava. Carli Filho estava preso desde terça-feira, quando se entregou para cumprir a pena de 7 anos e 4 meses pela morte de 2 pessoas em um acidente de trânsito em 2009. Na ocasião, o parlamentar dirigia a 170 km por hora, alcoolizado e com a habilitação cassada. Uma campanha de trânsito em São Paulo chama a atenção para o uso indevido das vagas especiais para deficientes. Cadeiras de rodas foram colocadas nas ruas com um recado para quem não respeita o espaço. Nem é preciso andar. Um homem foi flagrado quebrando um semáforo, mas o inesperado aconteceu. Veja só. A peça desprende e cai na cabeça do rapaz. Os motoristas que passavam pelo local ficaram impressionados. Eles contaram que o rapaz ficou desorientado e caiu no chão. Esse flagrante aconteceu em Santos, no litoral paulista. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma calçada cede e uma mulher cai em um buraco. Ela está andando normalmente pela calçada quando, de repente, o piso cede. A pedestre cai e é amparada pelas outras pessoas que estavam na rua. A mulher conseguiu sair da cratera sem ferimentos. Em nota, a Prefeitura de Ponta Grossa, onde o acidente aconteceu, informa que os técnicos responsáveis da Secretaria Municipal de Serviços Públicos farão um estudo no local para verificar o problema e realizar a manutenção. E olha só, a ossada de um crânio guardada em um pequeno museu no interior do Rio Grande do Sul teve a origem confirmada. Trata-se de uma múmia egípcia com mais de 2.500 anos. No Museu do Centro Cultural 25 de Julho de Cerro Largo, peças históricas da cidade e de seus moradores dividiam espaço com uma relíquia que ficou guardada nesse pequeno móvel por mais de 3 décadas. Foi preciso um ano inteiro de pesquisas para confirmar que a múmia é mesmo o crânio de alguém que viveu no Egito entre 768 e 476 anos antes de Cristo. O estudo que levou à descoberta histórica teve início em 2017. Pesquisadores de diferentes áreas foram chamados para analisar a peça. O bom estado de conservação, inclusive das 22 camadas de linho que envolviam a múmia, chamou a atenção. Conserva toda a estrutura óssea dela da cabeça, né? Ela tem ainda o palato mole, ela tem dentes, né?
ela tem ainda ali fibras, né, na mandíbula. Antes conhecida como a múmia de Cerro Largo, agora ela já tem nome próprio devido a características bem peculiares. Pelo fato dela ter um olho, e descobrimos um olho nela, e traduzindo do Egito Antigo, o nome dela é Iret Neferet, que significa olho bonito. A descoberta é extremamente importante para a cultura histórica do Brasil, levando em conta que 6 múmias foram perdidas durante um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018. Esta passa a ser a primeira múmia comprovadamente egípcia que se tem notícias no Rio Grande do Sul e a segunda do país. A outra peça está em um museu em Curitiba, no Paraná. Mas como, afinal, uma peça histórica tão importante foi parar no município de 14 mil habitantes no interior do estado? Dr. Marcelino Kuntz, que na época morava aqui em Cerro Largo, próximo ao museu. Ele era advogado e tinha esta múmia recebida de um amigo dele, chamou o pessoal do museu e dizia assim: eu tenho uma múmia, eu não gostaria de jogá-la para o lixo, porque é uma peça importante. A partir de 11 de junho, Iret Neferet ficará exposta na PUC em Porto Alegre, mas já tem data para voltar ao Museu de Cerro Largo. Quem espera o retorno da relíquia já imagina seu impacto na pequena cidade. E hoje eu acredito que o pessoal vai começar, né, inclusive a se preocupar mais, a ir visitar mais, né, conhecer. Acho que despertou aquela curiosidade, né? Um golpista tentou enganar um usuário de uma rede social para conseguir dinheiro por meio de um perfil falso. O criminoso só não sabia que o alvo dele era delegado de polícia. O Moro, ele segue foragido. E olha só, a movimentação do paredão na mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, em Minas Gerais, chegou aos 44 centímetros por dia. Para os bombeiros e para a mineradora Vale, a tendência é que a estrutura escorregue para dentro da cava sem afetar a barragem, seguindo o mesmo caminho da porção que deslizou na última sexta-feira. A Defesa Civil informou que a parte do talude que se desprendeu tem cerca de 600 metros quadrados e representa 1% de toda a área. Segundo a Vale, a empresa responsável pela mina, a queda do paredão não afetou a barragem sul superior, que poderia inundar o município de Barão de Cocais. Os moradores mais próximos da mina foram realocados em fevereiro. Já as pessoas que vivem na zona secundária de segurança, a cerca de 15 quilômetros do talude, só devem deixar as casas depois do rompimento. A Agência Espacial Europeia está usando satélites para monitorar e medir a poluição na Terra. O objetivo dos cientistas é pesquisar quais são os lugares mais poluídos do planeta e as causas disso. Além dos centros urbanos, os oceanos e as geleiras também são observados. O projeto já existe há 20 anos. As imagens em alta resolução ajudam no entendimento das mudanças climáticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 10 pessoas, 9 vivem em regiões com altos índices de poluentes. 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de doenças desencadeadas pelo ar inadequado. Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que praticava homicídios na região metropolitana de Porto Alegre. O grupo expulsava moradores de apartamentos de um condomínio para usar os imóveis como esconderijo. Um dos principais alvos foi este condomínio no bairro Guajuviras. São cerca de 300 apartamentos construídos através do programa Minha Casa Minha Vida. Conforme a polícia, as famílias eram expulsas por criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. E naqueles apartamentos, eles colocavam criminosos, os matadores da facção, para que ali permanecessem escondidos. 9 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão foram cumpridos. Nas paredes, a identificação de uma facção criminosa. Nos apartamentos, cadernos com anotações das atividades do tráfico. Uma pistola de uso restrito e munição foram encontrados. No bairro Niterói, 6 pessoas foram presas. Uma delas em flagrante por estar portando drogas. Dinheiro e celulares também foram apreendidos. Os criminosos estariam envolvidos em 5 homicídios na região metropolitana. O que não quer dizer que os envolvidos, que os presos na operação de hoje, não estejam envolvidos em outros homicídios.
A Polícia Rodoviária Federal realizou uma grande apreensão de armas e prendeu um homem em Ubiratã, no Paraná. O arsenal estava escondido em um fundo falso entre o assoalho do porta-malas e o tanque de combustível deste carro. Foram apreendidos um fuzil de fabricação alemã e 16 pistolas de origem turca, argentina, austríaca e norte-americana, além de 5.700 unidades de munição. O motorista do carro foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo. Ele disse que pegou o carro em Foz do Iguaçu e levaria até São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Desde o início de janeiro, já foram registrados quase 3.000 tiroteios no Rio de Janeiro, um aumento de mais de 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse domingo, mais uma troca de tiros voltou a assustar os moradores da cidade. A invasão foi registrada em vídeo. Um grupo de milicianos sobe o Morro do Saçu, na Zona Norte, e entra em confronto com traficantes da região. Moradores se desesperam. Tu não pode, menor. Passou outro, menor. O confronto durou mais de 5 horas. Ninguém ficou ferido. Policiais de 3 batalhões foram acionados. Eles cercaram a região e tiveram que usar o blindado da PM. Os criminosos escaparam. À noite, o tiroteio recomeçou. Nestas imagens, é possível ver balas traçantes. 2019 já é considerado um ano mais violento em um comparativo com o ano passado. De janeiro até o início de junho, o estado do Rio de Janeiro já registrou quase 3.000 tiroteios, a maior parte na Zona Norte, número 60% maior do que em 2018. O mês de maio é recordista em confrontos, com um aumento de mais de 40%. As trocas de tiros também são registradas em outras áreas da cidade. O fim de semana foi violento em Copacabana, na Zona Sul. A polícia afirma que foi atacada por traficantes durante um patrulhamento de rotina. Os bandidos fugiram. Vai ser enterrado nesta segunda-feira o corpo da estudante encontrada morta no último sábado no Rio de Janeiro. A jovem estava desaparecida havia 5 dias. O corpo de Marcela de Souza Oliveira foi encontrado no Rio Iguaçu, na Baixada Fluminense. O pai reconheceu a jovem por meio de uma tatuagem que ela tinha nas costas. Também foram encontrados os documentos, a bolsa e um casaco de Marcela. A estudante de 26 anos foi vista pela última vez na casa do namorado, William dos Santos, de 33 anos. Ela tinha combinado de almoçar com os pais no mesmo dia, mas não apareceu. A polícia suspeita que ela tenha desaparecido depois de sair da casa do namorado. Ainda não se sabe o que provocou a morte da jovem. É uma pessoa encantadora, de família, sempre presente com os pais. Não era aquela menina que vivia uma vida sozinha, apesar de já ter 26 anos. Ela era muito agarrada com os pais, muito caseira, muito amada e muito amiga dos pais. O enterro está marcado para as 2h da tarde no cemitério de Nova Iguaçu. Criminalidade nos cemitérios de São Paulo. Há 1 ano, a Controladoria Geral apontou a situação de abandono. O serviço funerário anunciou que uma nova empresa foi contratada para fazer a zeladoria, mas nada mudou. A Petroquímica Braskem, empresa investigada na Operação Lava Jato, se comprometeu a pagar cerca de 2 bilhões de reais à União e mais 800 milhões à Petrobras por danos causados à administração federal por meio de práticas de corrupção. Do valor total previsto no acordo, a Braskem já depositou 1 bilhão e 300 milhões de reais. O restante será pago em 6 parcelas, de 2020 a 2025. Em troca, a empresa do grupo Odebrecht será beneficiada com redução de multa, acesso a empréstimos do governo e autorização para fechar novos contratos com a administração pública.
O acordo garante que o governo brasileiro cobre o ressarcimento de outros prejuízos causados pela Braskem que não tenham sido identificados até agora. Caso a empresa descumpra o pacto, perde os benefícios, o valor que já foi pago e ainda pode sofrer novas penalidades. Durante as negociações, a Braskem colaborou com provas e informações de crimes praticados por mais de 60 pessoas físicas e jurídicas. Além da Braskem, outras 6 empresas investigadas na Lava Jato fecharam acordo com a CGU e a AGU por desvios de recursos da União e de empresas estatais desde 2017. O valor que será devolvido aos cofres públicos beira os 9 bilhões de reais. Temos já, como eu também já dito, cerca de 41 empresas que já nos buscaram. Então a gente está trabalhando com várias equipes de tal forma a conseguir, agora que a gente já tem mais expertise, já é o 7º acordo assinado, você ganha mais capacidade pelo aprendizado que isso vai gerando para todos os envolvidos no processo, para que a gente tenha um processo cada vez mais célere. Em nota, a empresa afirmou que segue colaborando com as autoridades e vem fortalecendo a atuação de forma ética, íntegra e transparente. Depois de 2 anos e meio de prisão em Curitiba, o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi transferido para o Rio de Janeiro. Agora, Eduardo Cunha cumpre o restante da pena ao lado de outros investigados da Operação Lava Jato. Eduardo Cunha vai ficar detido em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó. A transferência foi questionada pelo Ministério Público do Paraná, já que na mesma penitenciária estão outros presos da Operação Lava Jato. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é um dos detentos em Bangu 8. E a proximidade com Cabral é o que mais preocupa os promotores. Mas, para a Justiça paranaense, a transferência contribui para a ressocialização de Cunha, já que vai cumprir pena perto da família. A defesa do ex-deputado comemorou a decisão. Nós consideramos a decisão tomada pela Justiça Estadual do Paraná correta, adequada e justa, eis que atende aos pressupostos legais estabelecidos na Lei de Execuções Penais e na Constituição da República. Cunha foi condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão por crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele estava preso no Paraná desde outubro de 2016. A polícia de São Paulo prendeu um diretor de uma escola de samba paulistana condenado a 14 anos de prisão por estuprar uma mulher com síndrome de Down. Valdir Carmo de Campos, de 66 anos, estava foragido desde o ano passado. Ele é acusado de ter abusado da enteada com síndrome de Down em 2012. Na época, ela tinha 27 anos. Não foi só uma vez, nós vimos todo o processo, ele teve todo o direito aí, né, no processo se defender, tinha advogado constituído, mas ficou totalmente comprovado de que ele havia realmente praticado o crime do que era acusado. Segundo a polícia, após a condenação, ele pediu exoneração da companhia de engenharia de tráfego onde trabalhava e foi embora de São Paulo para morar no litoral do estado. Os investigadores também identificaram que Valdir integrava a mesa diretora da escola de samba Águia de Ouro. Que ele negou, falou que não aconteceu, que ela permitiu, mas ela tem síndrome de Down, ela não tem como permitir. E ela é considerada vulnerável pela lei. Nós tentamos contato com a escola de samba Águia de Ouro, mas não tivemos retorno. A equipe de jornalismo do SBT conversou com a estudante que teria sido vítima do estupro cometido por um médico peruano em São Paulo. Ela foi obrigada a ir numa farmácia com um criminoso para comprar a pílula do dia seguinte. Ela tem 18 anos, família evangélica e agora um trauma para superar. Eu saio na rua, eu fico assustada, às vezes eu fico em casa, eu choro, não tenho paz. Esta universitária foi estuprada a caminho da igreja pelo homem que dirigia esse carro. Ele pedia indicações para chegar a um caixa eletrônico. Estrangeiro, falando com sotaque, fingia não entender a explicação. Ele falou assim, já que você está indo, então eu vou te levar, já que é próximo. Aí depois o banco te leva para a igreja. Aí eu falei, tá bom. A
Após sair do banco, contou que era médico. A moça revelou ter problemas de saúde e fortes dores no corpo. O homem se ofereceu para examiná-la. Estacionou o carro nessa rua que estava deserta. Ele falou assim, vou colocar a mão por cima da sua calça. E tocou na minha virilha. Aí ele empurrou o banco, ele subiu em cima de mim. Aí ele falou assim, eu vou precisar te examinar. Aí ele pegou, penetrou e falou assim, eu não vou te beijar. Relaxa. Só que eu comecei a sentir um líquido que estava doendo muito. E eu falava pra ele, eu não quero. Depois, o homem ainda foi a esta farmácia, comprou a pílula do dia seguinte para que a moça evitasse uma possível gravidez. Em seguida, deixou a jovem na porta da igreja. A estudante procurou a delegacia. Pela placa do carro, os policiais chegaram ao acusado, o médico Fred Chauaila Palomiro, de 41 anos. Doutor Fred é peruano e trabalhava como anestesista no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, em Guarulhos, que é administrado por uma organização social. A prisão foi aqui mesmo. A primeira reação dele foi dizer que o sexo foi consensual e que nem tinha havido penetração. O exame de corpo de delito confirmou sêmen na moça e, para a polícia, foi estupro. A palavra da vítima impera. Ela não tinha razão nenhuma, por motivo de vingança, disso e daquilo, declarar que ele forçosamente praticou o ato sexual. Eu estava em choque, eu não consegui fazer nada, não tinha nenhuma reação. Só estava com medo dele tomar arma, dele me matar, eu estava presa na minha vida. O Ministério Público do Paraná indiciou 2 policiais militares envolvidos na morte de um rapaz em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Para os promotores, o jovem foi morto por um dos PMs em abril deste ano. Leandro Pires Cordeiro, de 18 anos, fazia... A PM do Paraná informou que instaurou um inquérito policial militar, mas não respondeu se os policiais envolvidos na ação continuam nas ruas. E olha só, pesquisadores de um centro de tecnologia da informação ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia desenvolveram um teste capaz de detectar o Zika vírus em apenas 15 minutos. Basta uma gota de urina. No começo, João Paulo achou que não fosse nada grave. Senti dor de cabeça, dor no corpo, coceira no olho, achei que estava até com conjuntivite, que era, a princípio achei que era gripe, né? Não era. Só depois de 10 dias, o bombeiro descobriu que estava com Zika. Quando eu fiquei sabendo do resultado, eu fiquei meio apavorado, né? O tratamento poderia ter começado antes, se o resultado tivesse saído logo. Em breve, isso será possível. Pesquisadores desse Centro de Tecnologia da Informação em Campinas, no interior de São Paulo, descobriram que com apenas uma gota de urina e uma placa usada em equipamentos eletrônicos, é possível identificar a presença do vírus. Uma das vantagens desse teste é a rapidez. O resultado sai em 15 minutos. Hoje o paciente tem que esperar pelo menos 8 dias para saber o diagnóstico através do exame de sangue. A ideia agora é usar a mesma placa sensora para detectar vírus de outras doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti. Não para só detectar Zika, como também dengue, chikungunya, febre amarela e outras doenças que seriam, inclusive, também cruciais detectar, como é o caso de câncer ou outros biomarcadores para detectar Alzheimer, Parkinson. De janeiro até o dia 4 de maio deste ano, foram registrados mais de 4.800 casos suspeitos de Zika no país. Número 11% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O valor do aparelho que faz esse novo teste é de R$ 450, mas o exame custa apenas R$ 10. A intenção dos pesquisadores é de que a novidade possa ajudar principalmente a população que depende da rede pública de saúde. Ela poderia procurar um posto de saúde, falar os sintomas, como seria um teste barato, né, de R$ 10 ou menos, poderia ser realizado e detectado. Alunos e pais denunciam a precariedade em uma escola estadual da capital paulista. Não tem aula, estrutura e muito menos segurança, mas sobram destruição e vandalismo. Olhando de fora, parece uma penitenciária. Grades cercam os alunos, mas não servem para proteger. Matheus teve o celular furtado dentro da própria escola. Aqui, deixa na bolsa.
Aí quando eu voltei, fui procurar e não estava na minha bolsa mais. A mãe dele não pode comprar outro aparelho e foi procurar a direção, mas não adiantou nada. Vim reclamar aí, falaram que não tem como ir atrás do celular porque não sabe quem foi que roubou o celular. Na escola estadual, professora Guiomar Rocha Rinaldi, no Jardim Cambará, zona oeste da cidade, o problema não para por aí. As fotos mostram a situação. Carteiras foram destruídas. No corredor não tem porta. Na sala de aula, o vídeo mostra que os vidros das janelas estão quebrados. Para quem estuda à noite, o vento que entra por aqui castiga. É horrível. Tem gente que chega do trabalho cansado, passa maior frio aí. Como é que faz essa destruição que quebra os vidros, quebra as carteiras? Os alunos. Só pode ser. Lucas trabalha como ajudante de pedreiro. Estuda no supletivo porque quer uma vida melhor, mas está preocupado. O professor a semana inteira não vem quase, aí nós saímos mais cedo da escola. Por que eles faltam? Eu não sei também. Às vezes falam que é trânsito. Falta aula e sobra mato. Cláudio, que foi aluno da escola, lembra que na época dele o colégio era a referência na região. Era uma escola padrão, mas de referência. Infelizmente está acabando desse jeito, entendeu? Uma vergonha isso daí, eu fico muito triste. Os pais e os alunos dizem que a situação por aqui todos os dias só piora. Todos reconhecem que o vandalismo é um dos maiores problemas, mas a falta de estrutura e a falta de gestão dão força, infelizmente, para estes poucos estudantes que destroem, junto com o patrimônio da escola, o futuro de quem realmente quer estudar. Iago e Mateus são alguns deles. Para aguentar a rotina de estudos, reforçam o almoço em casa, porque nunca sabem quando vai ter merenda. Às vezes a tia falta, um monte de coisa. Aí quando ela falta, elas não fazem comida, elas dão pão. Agora tem que trazer garfo, que eles disseram que tem que trazer garfo porque acabou os garfos aqui da escola. Uma realidade que dói para esta mãe. Não é por opção que Eliane deixa o filho na escola pública. Ela precisa trabalhar acreditando que o dia de amanhã será melhor. O dinheiro está indo pelo ralo, que não estão usando corretamente o nosso dinheiro, né? Às vezes a gente fica até triste de exercer a nossa cidadania, né? Que a gente não vê retorno. A polícia prendeu o principal suspeito de ter matado um motorista de caminhão com uma barra de ferro. O crime ocorreu na última quarta-feira em Pirituba, na zona norte da capital paulista. Edilson Pedro da Silva, de 33 anos, foi preso. A polícia chegou até ele fazendo combinações da placa do carro que ele teria usado para ir até Pirituba. É que os números não estavam legíveis e isso exigiu um minucioso trabalho de investigação. Segundo a polícia, Edilson confessou o crime. Ele alegou que, na verdade, ao saber que a companheira dele estava traindo com a vítima, que eles trabalham no mesmo local, ao anotar as mensagens lá de relação amorosa, ele teria já comentado há 2, 3 meses atrás que ele ia cobrar essa bronca, que não tinha intenção de matar, mas os golpes foram muito fortes, de tal forma que a vítima não resistiu. No dia do crime, por volta das 3 da manhã, Ednei Alves de Souza, de 42 anos, tirava o caminhão do supermercado para ir ao Ceasa, quando foi surpreendido pelo agressor. Ednei tentou fugir, mas foi alcançado e espancado. Por este outro ângulo, dá para ver que o suspeito entra no carro com uma barra de ferro nas mãos. Ednei chegou a ser atendido por uma equipe de resgate. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Resta ainda localizar o carro, a barra de ferro que ele utilizou, o celular da vítima que desapareceu e, ao que me parece, ele teria pego com o intuito de ver as mensagens que estavam inseridas no celular da vítima. Agora, uma notícia boa. Olha só, um violinista de apenas 6 anos chamou a atenção de uma musicista austríaca e foi convidado para fazer um curso na Europa. A família criou uma vaquinha online para ajudar com as despesas. Olhos concentrados nas notas e o som que ecoa uma paixão que vem de família.
João Marcos, de 6 anos, se entrega às cordas do violino como uma leve brincadeira de criança. Você sabia que 2 entre os 10 parques aquáticos mais visitados da América Latina ficam no interior de São Paulo? Pois é, as atrações têm atraído visitantes e agitam a economia de Olímpia, cidade a 400 quilômetros da capital paulista. Águas termais, tranquilidade para quem quer relaxar e adrenalina para quem quer extravasar. Essa é a mistura perfeita para atrair turistas e ajudar a movimentar a economia de uma cidade inteira. Estamos falando da Estância Turística de Olímpia, que, segundo o levantamento divulgado por uma associação de entretenimento temático americana, é a única cidade do país que tem 2 parques aquáticos mais visitados da América Latina. O mais recente conta com 15 atrações para toda a família. O complexo ocupa a 10ª posição no ranking dos mais visitados. Mostram também um crescimento e uma importância dentro do cenário, tanto nacional como da América Latina. E quando se fala em números, Olímpia surpreende. Por ano são quase 2,5 milhões de turistas e com projeções ousadas para o futuro, como alcançar a marca de 6 milhões de visitantes em 2024. Olímpia tem um crescimento exponencial e a gente está procurando fazer sempre dentro da Secretaria de Turismo tudo o que é possível para criar atrativos para quem venha visitar a cidade de Olímpia. Os números apresentados nos últimos anos revelam um futuro promissor, cada vez mais voltado para o turismo, que hoje representa quase 70% da economia da cidade. Frutos de uma semente que foi plantada há 30 anos e que hoje é o parque aquático mais visitado do país e na América Latina, e o 4º no mundo, com 1.971.000 turistas em 2018. A cada ano o parque emprega cada vez mais pessoas. Hoje são quase 1.000 e a perspectiva para o futuro é sempre de crescimento. E você vai ver a seguir: motociclista de aplicativo é morta durante discussão de trânsito na capital paulista. Com destino ao Reino Unido, Donald Trump já causa desconforto entre diplomatas. E pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras vence a Chapecoense. Já o São Paulo, em má fase, só empata com o Cruzeiro. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Agora são 3 horas e 31 minutos e neste momento faz 17 graus em São Paulo. Uma motociclista morreu durante uma entrega de comida para um aplicativo em São Paulo. A polícia acredita que ela foi atingida por um carro de propósito depois de uma discussão. O motorista foi preso. O velório e o enterro da jovem foram marcados por muita comoção e homenagens. Motociclistas e integrantes da Império de Casa Verde, escola de samba pela qual a vítima desfilava, acompanharam o sepultamento com faixas, buzinas e músicas. Jéssica Barroso, de 29 anos, morreu depois de sofrer um acidente de moto na zona norte da capital paulista. A motociclista trabalhava com entregas por aplicativo. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento da colisão. Jéssica passa por uma avenida próxima a um carro quando é atingida. Ela cai e o motorista foge sem prestar socorro. Neste outro ângulo, é possível ver que o motociclista, que vinha em sentido contrário, não consegue desviar e cai em cima de Jéssica. Ele levanta com ferimentos leves, mas a jovem continua no chão, desacordada. A motociclista foi levada ao hospital, mas não resistiu. A polícia identificou o motorista pela placa do carro. Herbert de Souza disse que atingiu a moto de Jéssica por acidente. Afirmou ainda que fugiu por não ter carteira de habilitação. Ele acabou preso em flagrante porque estava com uma arma sem registro. A delegada responsável pela investigação pediu à Justiça a prisão temporária de Herbert por homicídio doloso quando há intenção de matar. A suspeita é de que tenha havido, antes da batida, uma discussão de trânsito entre ele e a vítima. Inclusive, o atropelador teria desviado o caminho para atingir a moto da Jéssica. A polícia tenta descobrir agora qual foi o motivo da discussão e se a colisão foi proposital. Caso seja comprovado, será pedida a prisão preventiva do suspeito.
O trânsito na capital paulista está cada dia mais violento e quem sofre são os idosos. Um levantamento mostra que 1/3 das vítimas de atropelamento seguido de morte são pessoas com mais de 60 anos. Há um ano, a mãe de Adriano entrou para uma triste estatística. Ela morreu vítima da violência no trânsito. Maria Eugênia Lopes tinha 67 anos e foi atropelada por um ônibus. O motorista não prestou socorro. Ela foi atravessar a rua, tinha um ônibus parado, estava desembarcando passageiro, estava em local que não era parada de ônibus, então ela acenou para esse motorista para poder passar para o outro lado, o motorista não estava prestando atenção, passou por cima dela, infelizmente acabou matando ela. Histórias como a de Maria Eugênia se repetem diariamente. No início da semana, câmeras de segurança registraram o momento que uma senhora foi atropelada por um ônibus na zona norte da cidade. Veja que a vítima aparece atravessando a avenida. O motorista do coletivo não percebe e avança sobre ela. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. De acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, a cada 3 pessoas atropeladas em São Paulo, uma tem mais de 60 anos. Somente no ano passado, 676 idosos foram vítimas de atropelamento na capital paulista. 125 não resistiram aos ferimentos e morreram. Para especialistas em tráfego, vários fatores colaboram para o aumento dos acidentes envolvendo idosos. Obediência às regras de trânsito, né? Nós não vemos isso. Nosso motorista, né? Que precisa saber respeitar o cidadão, porque ele uma vez é pedestre, outra vez é motorista, e ele não respeita o pedestre quando ele está num veículo. Um outro vilão é o tempo do semáforo, que é curto demais para os pedestres. Nossa equipe flagrou na Avenida Paulista o tempo de travessia. Quando a primeira pessoa chega do outro lado, para quem atrasou um pouco o início da caminhada, o jeito foi correr no vermelho mesmo. O tempo de sinalização é muito rápido. Não há tempo para esse idoso ou deficiente físico fazer a travessia completa. Ele tem que fazer a travessia às pressas, possibilitando uma queda. Campanhas e ações de conscientização para orientar condutores e pedestres ajudam a minimizar acidentes. A gente acredita que é por conta da mobilidade reduzida, entendeu? A gente sabe que nem todo mundo respeita pedestre e a gente sabe que há uma grande quantidade de idosos que usam as nossas vias, né? E com a idade, eles vão perdendo a agilidade, eles vão tendo suas limitações. E para atravessar a rua, isso vai prejudicando. Não é o tempo do semáforo, o tempo do veículo que está passando. É o tempo de vida da pessoa. Não tem que ter essa pressa. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes disse que aumentou o tempo de travessia em mais 10 vias da cidade de São Paulo. A CET também esclareceu que a definição do tempo leva em consideração o fluxo de veículos, características da rua, quantidade de pedestres e o número de linhas de ônibus. Um novo sistema de tornozeleiras eletrônicas foi colocado em prática no Rio Grande do Sul, onde cerca de 600 condenados estão em liberdade enquanto aguardam o equipamento. O novo equipamento começou a ser instalado nos detentos do regime semiaberto e aberto de Santa Cruz do Sul. 348 tornozeleiras serão substituídas na cidade. É um equipamento que hoje no Brasil nós não temos tecnologia mais avançada, até um equipamento de técnica suíça, né? Ele tem extrema qualidade na questão da resistência mecânica e também nas funcionalidades para o monitoramento, que é o mais importante, né? Feita de titânio com chip blindado, suporta até 50 metros embaixo d'água. A tornozeleira aciona um alarme em qualquer tentativa de rompimento e o sinal não pode ser bloqueado. Hoje, o Rio Grande do Sul possui 2.600 apenados com tornozeleira eletrônica. Cerca de 600 aguardam o equipamento e respondem a crimes em total liberdade sem qualquer monitoramento. A previsão da Secretaria de Administração Penitenciária é zerar esse déficit até outubro. O contrato de 40 milhões de reais prevê 10 mil tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é desafogar as casas prisionais. Através da qualificação e da escala com mais tornozeleiras, a gente permitir que o Judiciário faça essa roda girar
especialmente encaminhe para o sistema quem deva ser encaminhado e quem tem direito à tornozeleira a receba. E, portanto, nós rapidamente conseguiremos retirar essa situação do preso em viatura e nas DPs. O governo precisa que o Senado aprove nesta segunda-feira medidas provisórias que vão perder a validade. Uma delas é sobre a revisão dos pagamentos do INSS. Outra altera o Código Florestal. A 871 e a 872. O presidente Jair Bolsonaro pretende enviar ao Congresso até a próxima terça-feira um projeto de lei para ampliar de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação e também dobrar a pontuação ajudam a minimizar acidentes. A gente acredita que é por conta da mobilidade reduzida, entendeu? A gente sabe que nem todo mundo respeita pedestre e a gente sabe que há uma grande quantidade de idosos que usam as nossas vias, né? E com a idade, eles vão perdendo a agilidade, eles vão tendo suas limitações. E para atravessar a rua, isso vai prejudicando. Não é o tempo do semáforo, o tempo do veículo que está passando. É o tempo de vida da pessoa. Não tem que ter essa pressa. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes disse que aumentou o tempo de travessia em mais 10 vias da cidade de São Paulo. A CET também esclareceu que a definição do tempo leva em consideração o fluxo de veículos, características da rua, quantidade de pedestres e o número de linhas de ônibus. Um novo sistema de tornozeleiras eletrônicas foi colocado em prática no Rio Grande do Sul, onde cerca de 600 condenados estão em liberdade enquanto aguardam o equipamento. O novo equipamento começou a ser instalado nos detentos do regime semiaberto e aberto de Santa Cruz do Sul. 348 tornozeleiras serão substituídas na cidade. É um equipamento que hoje no Brasil nós não temos tecnologia mais avançada, até um equipamento de técnica suíça, né? Ele tem extrema qualidade na questão da resistência mecânica e também nas funcionalidades para o monitoramento, que é o mais importante, né? Feita de titânio com chip blindado, suporta até 50 metros embaixo d'água. A tornozeleira aciona um alarme em qualquer tentativa de rompimento e o sinal não pode ser bloqueado. Hoje, o Rio Grande do Sul possui 2.600 apenados com tornozeleira eletrônica. Cerca de 600 aguardam o equipamento e respondem a crimes em total liberdade sem qualquer monitoramento. A previsão da Secretaria de Administração Penitenciária é zerar esse déficit até outubro. O contrato de 40 milhões de reais prevê 10 mil tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é desafogar as casas prisionais. Através da qualificação e da escala com mais tornozeleiras, a gente permitir que o judiciário faça essa roda girar, especialmente encaminhe para o sistema quem deva ser encaminhado e quem tem direito à tornozeleira a receba. E, portanto, nós rapidamente conseguiremos retirar essa situação do preso em viatura e nas DPs. O governo precisa que o Senado aprove nesta segunda-feira medidas provisórias que vão perder a validade. Uma delas é sobre a revisão dos pagamentos do INSS. Outra altera o Código Florestal. O presidente do Senado garantiu que a medida provisória que muda o Código Florestal não será votada na próxima semana. Aí é o problema do governo. O Senado não vai ler a medida provisória porque eu vou cumprir o acordo que eu construí com os líderes. Votamos as outras e não votamos essa. A proposta passou às pressas pelos deputados, mas foi barrada no Senado depois de um acordo. O texto, alterado durante a tramitação, passou a incluir a anistia de proprietários de terras punidos por desmatamento. Se nós passarmos a aceitar qualquer medida provisória que colocarem nela B, C e D, aí vai ser um liberou geral. E liberou geral não será um limite aceito pela oposição nesta casa. Mas o governo insiste que a mudança na regularização ambiental é importante para o crescimento do país. Nesta quinta-feira, o próprio ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a dizer que vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar a aprovação
até o último segundo. Os senadores têm até a meia-noite de segunda para votar algumas medidas provisórias. Depois desse prazo, elas perdem a validade. É o caso da proposta que cria um programa para combater fraudes no INSS. O fim de semana deve ser de convencimento dos líderes partidários sobre a aprovação. Mais uma prova de fogo para a articulação do governo no Congresso. Bolsonaro disse no sábado que gostaria de manter os estados e municípios na reforma da Previdência. Já o relator da proposta do governo na Câmara afirmou que está negociando o assunto com os líderes partidários. Bolsonaro disse que a reforma deveria ser aprovada com o texto que foi enviado pelo governo ao Congresso, incluindo os estados e municípios. Nós gostaríamos que fosse tudo junto, mas como tem partidos que querem que aprove por eles votando contrário, para esse impasse dentro da Câmara que eu não tenho nada a ver com isso. O relator da reforma, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, afirmou que está conversando sobre o assunto com líderes dos partidos. Ele disse que o déficit previdenciário dos estados e municípios é de 96 bilhões de reais por ano. Moreira admitiu que sofre pressões de parlamentares para mexer neste ponto no parecer final, mas ainda não tomou uma decisão. Não há qualquer definição sobre isso. Esse é um assunto polêmico e grave. Vale a pena debater isso com muito cuidado, né? É importante que nesse momento nós possamos resolver os problemas dos estados e municípios também. O número de pedidos de aposentadoria no INSS cresceu 90% este ano. Muita gente está correndo para conseguir o benefício antes da aprovação da reforma da Previdência. Depois de reunir uma série de documentos, em janeiro, seu Luiz Carlos deu entrada na aposentadoria. Eu fico preocupado e com medo do que pode acontecer daqui para frente. Porque eu não sei se vai demorar mais, quanto tempo vai demorar. Muita gente também decidiu não perder tempo. Só nos 4 primeiros meses do ano, foram mais de 690 mil pedidos de aposentadoria, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O número é quase 90% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Já o número de concessões caiu 6%. Um dos motivos, segundo advogados trabalhistas, é que na corrida pela aposentadoria, muitos brasileiros acabam calculando de forma errada o tempo de contribuição e, na pressa, deixam de apresentar a documentação completa. Resultado, acabam tendo o pedido negado. Dei entrada achando que eu já queria tempo de contribuição. Aí eles me alegaram que eu não tinha tempo, que eu não poderia dar entrada. O aumento dos pedidos de aposentadoria, tanto por tempo de contribuição quanto por idade, para especialistas é reflexo da reforma da Previdência, que ainda não foi aprovada pelo Congresso. Com tantos processos, o resultado tem levado mais tempo para sair. O INSS hoje não tem uma estrutura para atender toda essa demanda. Então, às vezes, o que acontece, o pedido para ser analisado, ele demora demais. Tem pedidos nossos que estão desde novembro estão sendo analisados agora. Seu Luiz Carlos esperou 4 meses e descobriu que o pedido foi indeferido. O próximo passo vai ser entrar na justiça. Para mim está tudo certo. Eu estou me aposentando. Aí de repente vem uma notícia dessa, então a gente fica preocupado e fica até triste por isso, para acontecer isso. O desemprego recuou em abril, segundo o IBGE, mas o número de brasileiros sem trabalho se mantém acima dos 13 milhões. Já o emprego com carteira assinada apresentou um avanço mais consistente. Corte de gastos. E vamos a outras notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve chegar ao Reino Unido na manhã desta segunda-feira para uma visita oficial. Antes mesmo de chegar, Trump já provocou vários incidentes diplomáticos. Antes de embarcar para Londres na noite desse domingo, Trump falou com a imprensa e declarou apoio ao político britânico Boris Johnson para substituir Theresa May no cargo de primeiro-ministro. O presidente norte-americano chamou Johnson de amigo e não negou a possibilidade de um encontro com ele durante a viagem. Donald Trump também se recusou a pedir desculpas por ter chamado a duquesa de Sussex, Meghan Markle, de desagradável. Ele negou o episódio e classificou a história como fake news. Nesta segunda-feira, Trump será recebido pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham e depois deve visitar a abadia de Westminster. A segurança foi reforçada na cidade. A avenida que dá acesso ao palácio também foi decorada com bandeiras do Reino Unido e dos Estados Unidos.
Na Ucrânia, manifestantes derrubaram a estátua de um herói militar soviético. Integrantes de grupos nacionalistas e de extrema-direita destruíram o busto do general Georgy Zhukov, um dos nomes mais importantes da União Soviética, que comandou as forças do Exército Vermelho em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. Uma multidão aplaudiu quando o monumento caiu do alto de um pedestal. O protesto aconteceu neste domingo, na cidade de Kharkiv, contra uma sessão de organização de um novo partido político. Segundo os manifestantes, a estátua violava a lei do país, que proíbe símbolos comunistas. E de volta às notícias aqui do Brasil, eu falo agora de um caso impressionante no Rio de Janeiro. Depois de assaltar uma loja, um homem armado invadiu uma estação do metrô e rendeu os passageiros. Depois de muita negociação, o criminoso se entregou para os policiais. As imagens gravadas pelos passageiros do metrô mostram o criminoso armado na plataforma fazendo um homem refém. O trem estava com as portas abertas na estação. Apavorados, os passageiros deitaram no chão do vagão. Foram cerca de 10 minutos de negociação até que Felipe da Silva Martins, de 21 anos, se rendesse. Este vídeo, feito pela Polícia Militar, mostra o criminoso já algemado sendo retirado do metrô. Toda a ação começou exatamente aqui. Felipe e o comparsa assaltaram esta loja. Na fuga, se depararam com uma viatura da Polícia Militar. O comparsa conseguiu fugir. Felipe, armado, decidiu invadir o metrô. Nas redes sociais, os passageiros pareciam não entender o que estava acontecendo. Alguns perguntavam por que tinha tanta gente na plataforma no sentido centro. Outros diziam que o Metrô Rio informava nos alto-falantes que os trens estavam parados por falta de energia. Foram momentos de muita tensão. Felipe, que é morador da comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio, já tinha passagem pela polícia por assalto. Com ele foram apreendidos cerca de R$900, um revólver e munição. 8 pessoas foram presas no Rio de Janeiro durante uma operação contra uma das maiores e mais temidas milícias da cidade. Entre os presos está o policial acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O sargento Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, se entregou à polícia. Ele é acusado de ser o braço armado de Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, que atualmente cumpre pena em um presídio federal. Curicica é chefe de uma milícia que atua na zona oeste do Rio. A polícia afirma que Ferreirinha tentou, depois de romper com Curicica, atrapalhar a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele teria prestado um depoimento falso à Polícia Federal, acusando o ex-aliado e o vereador Marcelo Siciliano de tramarem o atentado contra a parlamentar. Isso teria gerado um atrito, teria gerado essa ira no Orlando Curicica, que passou a tentar combatê-lo, tentar matá-lo, que gerou esse comportamento do Ferreirinha em contra-atacar ao Orlando Curicica, trazendo essas informações. A polícia também conseguiu chegar a Eduardo Almeida Nunes de Siqueira, suspeito de clonar o carro usado pelos criminosos que mataram a vereadora. Este outro homem também atuava na clonagem de veículos. Foram presos lideranças praticando covardias, extorquindo moradores, matando seus rivais, matando moradores. A milícia comandada por Orlando Curicica, que domina pelo menos 7 bairros da Zona Oeste, é considerada extremamente violenta. A polícia afirma que os criminosos chegaram, inclusive, a ameaçar juízes e delegados. Todos receberam escolta. Nós já tomamos as providências necessárias para que essas pessoas realmente tenham a sua segurança resguardada. Nós esperamos que realmente nada de mal ocorra com essas pessoas.
E vamos falar do Campeonato Brasileiro. A má fase do São Paulo continua. Jogando no Pacaembu, o clube paulista só empatou com o Cruzeiro. O São Paulo O Liverpool venceu o Tottenham em Madrid e conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Sérgio, após a vitória, o time do Liverpool foi recebido com uma grande festa na Inglaterra. O corpo do técnico e ex-jogador Luizinho Lemos será velado na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ídolo do Flamengo e do América Carioca, ele morreu uma semana depois de sofrer um ataque cardíaco. Luizinho tinha 66 anos e era treinador do América, que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. Durante o jogo contra o Nova Cidade, no dia 25 de maio, ele teve um infarto no banco de reservas e deixou o estádio em uma ambulância. O técnico morreu após ficar uma semana internado no hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Como jogador, Luizinho Lemos foi o maior artilheiro da história do América, com 311 gols, nos anos de 1970. Naquela época, ele também foi ídolo do Flamengo, time pelo qual marcou 95 gols. Nas redes sociais, o rubro-negro homenageou o ex-atacante com a frase "Luizinho Eterno". Já o América divulgou uma mensagem de luto pela morte do treinador. E nós voltamos a falar sobre a briga entre torcedores são paulinos que aconteceu momentos antes do jogo contra o Cruzeiro no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Marcelo Bittencourt, agora são 4 horas já da manhã. Os detidos já terminaram de depor? Já prestaram depoimento, assinaram um termo circunstanciado, Ana, e foram liberados em seguida. Apenas um permaneceu preso. Esse homem era procurado pela justiça, ele não teve o nome divulgado e nem o crime, porque estava sendo procurado, mas ficou preso na delegacia na região central da capital paulista. 81 torcedores se envolveram numa briga generalizada. Torcedores são paulinos em frente ao Pacaembu, momentos antes do início da partida entre São Paulo e Cruzeiro. O motivo, de acordo com a polícia, é que 2 alas da torcida independente não estavam de acordo por conta do tratamento que torcedores estavam tendo para com o time. A partir daí teve uma grande confusão, a polícia militar acabou intercedendo, essas pessoas acabaram detidas e levadas para a delegacia na região central de São Paulo, onde prestaram depoimento, assinaram esse termo circunstanciado e foram liberadas. Só que os são paulinos já haviam feito uma manifestação, cerca de 500 pessoas, em frente ao CT do São Paulo, na Barra Funda, zona oeste da capital, no sábado. Não teve nenhuma confusão, a polícia acompanhou de longe, mas por conta disso, como eu disse, alguns torcedores da torcida organizada não gostaram e por conta disso teve esse confronto em frente ao estádio momentos antes do início da partida. Ana. Obrigada, Marcelo. Uma boa segunda-feira, hein? O acidente com o voo 447 da Air France, que ia do Rio de Janeiro a Paris, completou 10 anos. 228 pessoas morreram. A tragédia fez com que as companhias aéreas melhorassem a segurança de aeronaves em todo o mundo. Por pouco, o filho de Nelson não perdeu o voo para Paris. Ele foi o último a embarcar no avião. Morreu aos 40 anos, sem saber que a esposa estava grávida. A gente perde pai, mãe, irmãos, dói muito. Mas filho, não dá para traduzir em palavras. No dia 31 de maio de 2009, o Airbus A330 saiu do Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico às 2 da manhã do dia 1º de junho. Estava a 35 mil pés de altura, mais ou menos 10 mil metros. 228 pessoas morreram, 58 eram brasileiros. Neste sábado foi realizado um ato ecumênico reservado às famílias das vítimas na zona sul do Rio. O local recebeu um monumento com o nome dos mortos. Os familiares também aproveitaram a data para cobrar respostas. Os parentes não concordam com o resultado das investigações conduzidas pelas autoridades francesas.
Martin é um deles. Perdeu a irmã Adriana, que viajava a trabalho. Os pilotos não tinham treinamento adequado para enfrentar essa situação. Isso foi comprovado. Isso está nos autos do processo. Os pilotos acabaram recebendo a maior parte da culpa da tragédia. Eles teriam tomado decisões que levaram à queda do avião depois de uma pane nos sensores de velocidade, os chamados tubos de Pitot. Ao passar por uma nuvem de tempestade, os tubos teriam congelado, como mostra este vídeo. O entupimento dos tubos fez o sistema de piloto automático se desligar. A condição que causou o acidente foi recriada por este engenheiro. A experiência aconteceu dentro deste túnel de vento, que simula em terra as condições climáticas de um voo. O túnel, construído na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi o primeiro a ser desenvolvido no hemisfério sul e pode ajudar a prevenir que outros acidentes, como o do voo 447, aconteçam. Na aviação moderna, praticamente todos os acidentes são causados por uma sequência de eventos e não uma única causa. Os anos de trabalho dedicados ao projeto tiveram uma motivação pessoal. A filha de Renato, Bianca Cota, de 25 anos, viajava ao lado do marido, Carlos Lopes. Você perde um filho, essa é uma perda orgânica, você perde uma parte de você. Então, quanto a isso, não existe remédio. O processo criminal está próximo do fim. A Airbus não quis se manifestar. Já a Air France afirmou que vem trabalhando para melhorar a segurança nos voos. É o que esperam 228 famílias. Um navio cruzeiro perdeu o controle e bateu em um barco turístico em Veneza, na Itália. O navio chegou a buzinar antes de bater na embarcação menor, que estava parada no cais. Dezenas de pessoas saíram correndo em pânico. Pelo menos 5 turistas tiveram ferimentos leves. A colisão aconteceu na manhã deste domingo em um dos principais canais da cidade. A MSC Cruzeiros, proprietária do navio, informou que a embarcação teve um problema mecânico momentos antes de atracar. Após o acidente, autoridades pediram que os navios cruzeiros fossem proibidos de usar o canal de Giudecca, uma das cidades mais visitadas do mundo. Veneza sofre com o turismo em massa, especialmente durante a temporada de verão. Na Hungria, continuam as buscas por desaparecidos após o naufrágio de um barco turístico no Rio Danúbio. O nível de água do rio dificulta... Notícia agora para os pais e mães aí de casa. Você sabe que uma das substâncias usadas para fazer slime pode causar queimaduras e intoxicações nas crianças? Confira na reportagem. Juntar produtos, fazer experimentos como se fosse um cientista. Para ele ficar bom, ou você coloca mais espuma, ou você coloca hidratante. A brincadeira da vez é criar essa massa gosmenta chamada de slime. A Sofia e a Maitê têm até um espaço próprio para isso. Eu brigo com elas porque eu quero fazer colorido com glitter, então a gente brinca junto, eu adoro. Na lista de ingredientes, cola, espuma de barbear, corante. E para dar consistência, muitas crianças usam essa substância, o bórax. O problema é que o bórax é tóxico e pode provocar diversas reações em contato com a pele ou caso seja ingerido e inalado. E aí uma brincadeirinha inocente de uma criança em casa pode ter como destino um hospital. Nas redes sociais, mães relatam o aparecimento de lesões em crianças que tiveram contato com a substância. O caso de maior repercussão foi o de uma menina de 12 anos internada com gastroenterite, que pode ter sido provocada pelo bórax. Vermelhidão, queimaduras e inchaço são alguns dos sintomas, mas eles podem ir além. Quando a criança começa a ter mal-estar, vômitos repetidos, náuseas, inclusive até temos casos de vômitos com sangue. Então, realmente, o pai deve imediatamente suspeitar. Exames de sangue ou de urina podem ajudar no diagnóstico, mas como são casos específicos, o resultado costuma demorar. Segundo a Anvisa, o bórax não é proibido no Brasil. Pode ser usado em produtos como fertilizantes, mas deve ficar longe das crianças. A gente proibiu o bórax aqui, estamos procurando substitutos, como o bicarbonato de sódio. A gente vai suspender por prevenção.
O governo pretende investir 200 milhões de reais para impulsionar o turismo no Brasil. O pacote de ações irá beneficiar 30 rotas turísticas nas 5 regiões do país. Diversidade natural não falta no Brasil, mas como beleza não é tudo, um programa do governo federal e da iniciativa privada deve gerar mais competitividade ao setor. O Investe Turismo, lançado nesta terça-feira, irá impulsionar 30 rotas turísticas em todo o país. As regiões da Serra Gaúcha, Jalapão, no Tocantins, praias de Santa Catarina e o Pantanal estão na lista. Num primeiro momento, 158 municípios vão receber os investimentos. O Nordeste será a região com mais cidades beneficiadas, 56. Na sequência, a região Sul com 35, o Sudeste com 31 e depois Centro-Oeste e Norte com 18 municípios cada. O investimento inicial será de 200 milhões de reais e virá do Sebrae. Um dos focos será a melhoria dos serviços turísticos. Fazer treinamento, trazer o empreendedorismo nessas rotas para os micro e pequenos empresários e os MEIs, os empresários individuais, no sentido do aprimoramento da gestão, da prática de planejamento. O programa pretende ainda criar planos para melhorar a imagem do Brasil, atrair investimentos, implementar um turismo com mais qualidade e incentivar cada vez mais a vinda de turistas de fora do país. Hoje, o Brasil recebe 6 milhões e 600 mil estrangeiros por ano. Já para o turista brasileiro, o ministro do Turismo fala em baixar o preço das passagens aéreas. A nossa intenção é colocar aqui no Brasil pelo menos 8, quem sabe 10 empresas aéreas. Aí sim, nós vamos conseguir aumentar o número de rotas, destinos e, sobretudo, reduzir o custo Brasil, reduzir as passagens aéreas brasileiras. Os preparativos para uma das maiores festas gaúchas na cidade de Bento Gonçalves já começaram. O Esquenta, para o evento, oferece o famoso vinho encanado. Olha só, a bebida fica em barris e é servida ao público por meio de torneiras. O vinho brota da fonte, jorra pela torneira. Um brinde à história dos imigrantes italianos. Para a alegria dos turistas, o vinho encanado está de volta ao centro de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A gente veio para aproveitar essa oportunidade, registrar, e a gente está amando tudo, aqui é muito bom. A tradicional festa gaúcha voltou para aquecer a economia local. No evento, a bebida é mantida em barris modernos de aço inoxidável refrigerados. Mas para resgatar as antigas edições, os tanques foram revestidos em madeira. Uma tubulação especial dá vida ao tradicional projeto que nasceu em 1967. Dá para se sentir a imensidão e o tamanho da força que isso tem na memória afetiva das pessoas. Então, está sendo uma experiência incrível. O visitante pode escolher e degustar uma dose de suco de uva, vinho branco ou vinho tinto. A expectativa é comercializar 16 mil taças durante os 2 fins de semana do evento. Cada dose custa R$ 5,00, uma forma de popularizar a bebida. É uma forma também de divulgar e de tornar acessível esse produto para os brasileiros, na verdade, né? Para os gaúchos e brasileiros. A atração é um aquecimento para a Festa Nacional do Vinho, que ficou suspensa por 8 anos e volta ao calendário da cidade no dia 13 de junho. Era uma joia que estava um pouco esquecida e agora a gente está lapidando novamente. Nós temos muita convicção, muita confiança de que dentro de poucas edições, a Fena Vinho vai ser uma das principais festas do estado do Rio Grande do Sul. Muito legal, especial. O corpo do cantor Thales Volpe Fernandes, conhecido como MC Reaça, será enterrado nesta segunda-feira em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ele tinha 25 anos e foi encontrado morto na noite de sábado. Ele veio quente e hoje... O funkeiro ficou conhecido no ano passado por fazer músicas de apoio à campanha do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Vota Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Em uma rede social, Bolsonaro lamentou a morte do rapper e disse que ele sempre será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor ao Brasil. Nos vídeos, MC Reaça também mostrava a violência nas cidades brasileiras. Antes de ir embora tem que esculachar, porque a onda desses caras agora não é só furtar. O corpo dele foi encontrado na rodovia Dom Pedro, perto de Valinhos, no
no interior paulista, ao lado de uma moto, uma mala de roupas e cerca de R$ 600 em dinheiro. O boletim de ocorrência relatou o caso como suicídio. Em um outro boletim também registrado no sábado, MC Reaça é suspeito de agredir a namorada. A família não informou a causa da morte do cantor. Pancadões 4 dias por semana estão literalmente tirando o sono dos moradores da Vila Sônia, na zona sul de São Paulo. Dados obtidos com exclusividade pelo jornalismo do SBT mostram que a Polícia Militar recebe, em média, mais de 100 ligações por dia com reclamações sobre os bailes funk no estado. A Polícia Militar de São Paulo disse que realiza operações para coibir os pancadões, mas que os organizadores acabam procurando novos locais para realizar os bailes e usam as redes sociais para atrair o público. Eu me despeço aqui, desejo um bom início de semana para você. Agora você fica com Cássio Zeiman, mas antes vou mostrar uma história emocionante. O repórter Darlisson Dutra foi até a casa do Leonardo Martinez, sobrevivente do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. O jovem contou que tinha o sonho de ser jogador de futebol e que torce para o São Paulo. A gente preparou uma surpresinha para ele. Há um mês, nós estivemos aqui neste condomínio de prédios em Suzano para contar a história de um dos adolescentes sobrevivente da tragédia da escola Raul Brasil. É difícil, né? Porque eu jogava bola, eu saía, eu andava normal. E agora não posso nem andar sozinho, eu preciso de muleta e vou ficar assim mais um tempo. E logo após a entrevista, o Leonardo me confidenciou uma coisa. Ele disse que era São Paulino e que tinha 2 grandes sonhos. Primeiro era ir no Morumbi, né, num jogo, não precisa ser muito importante, mas um jogo bom. E ganhar uma camiseta do São Paulo autografada, se Deus permitir. Não sei por qual jogador, o que eu ia querer mesmo era pelo Hernanes e pelo Pato. A boa notícia é que o vídeo viralizou, chegou até a direção de São Paulo, que convidou a gente para ajudar o Leonardo a realizar esse sonho. Estou com o pai dele aqui, o Gemínio, e eles não sabem de nada até agora, né? Sabe. Como é que você conseguiu manter esse segredo? Rapaz, foi difícil. Eu combinei com a minha esposa, que é aniversário dela amanhã, e eu dei uma disfarçada que a gente ia almoçar no dia de hoje, deixar tudo prontinho. E aí eles conseguiram, acho que acataram a ideia. E a nossa justificativa é que a gente está vendo para contar a história do episódio, do que aconteceu na escola, mas no meio dessa entrevista a gente vai fazer a revelação. Estão atrás dessa porta, então vamos lá dentro como se nada tivesse acontecido. O Leonardo é um dos sobreviventes da maior tragédia recente das escolas brasileiras. No dia 13 de março, 2 ex-alunos entraram na escola Raul Brasil e assassinaram 5 adolescentes e 2 funcionárias da escola. Léo conseguiu escapar. Ele subiu o muro por uma árvore e pulou de uma altura de 4 metros. Fraturou o tornozelo direito. Conseguindo apenas andar ainda, não estou fazendo muito esforço porque o médico ele falou que por enquanto é só andar, nada de esporte, nada. Mas os movimentos evoluíram bastante ao pé. O Léo ainda não voltou para a escola. Por enquanto faz as tarefas em casa mesmo. Para ele, essa seria apenas uma entrevista para acompanhar a evolução do estado de saúde e do emocional. Mas foi muito mais do que isso. Queria saber, já que você está caminhando, se você tem condições de acompanhar a gente uma visita hoje no CT do São Paulo, se você vai conseguir andar lá dentro do campo, conhecer os jogadores, que essa é o real motivo da nossa visita aqui hoje. Vai levar a família inteira. Para nossa equipe, bastou algumas ligações para os amigos do São Paulo Futebol Clube. Para essa família, é uma chance gigante de recomeçar. O que ocorreu, mas a gente está tentando virar essa página. E quem sabe agora, aí, com esse jeito de virar a página, a gente dá um pontapé inicial no nosso psicológico positivamente. Né? Essa é a grande verdade. É hora de sair de casa e realizar esse sonho do Léo. A gente não levou mais do que 1 hora para chegar até o centro de treinamento do São Paulo, na zona oeste da capital. E pouco antes do treino, os craques foram chegando. Era inacreditável aquele momento. Um jeito de esquecer por algumas horas um trauma tão grande e tão difícil de deixar no passado. Um dos ídolos do Léo apareceu e o Pato, olha, foi super carinhoso com eles. Olá.
Beleza? E aí, cara? Tudo bem? Um abraço aí, beleza? Teve foto com o craque e teve a tão sonhada camisa da mão do ídolo, com o autógrafo do ídolo. Que momento! O Pato puxou uma fila de outros jogadores que depois fizeram o mesmo. Ver os craques já estava bom demais, mas ainda tinha mais emoções a caminho. O Léo, o pai e os 2 irmãos puderam acompanhar o treino por mais de 1 hora, ao lado dos jogadores, preparadores, comissão técnica. Cada jogada ensaiada, registrada para sempre na memória desses apaixonados pelo tricolor. Rolou até um papo com o mestre Cuca. Não tinha como ser uma tarde mais perfeita. Aliás, tinha sim. O Leonardo realizou o sonho de conhecer o CT do São Paulo, tirou foto com os jogadores, ganhou autógrafo, ganhou a camisa do Pato, assistiu ao treino, mas faltava ainda conhecer um ídolo. Sonho que está sendo realizado agora. É o Hernanes que está aqui com ele. O Hernanes deu mais do que só o autógrafo. Ele perguntou como havia sido viver a tragédia da escola Raul Brasil. O Léo contou cada detalhe. Foi um jeito de colocar para fora uma lembrança tão triste. Quase uma terapia com um dos ídolos desse guerreiro sobrevivente. Acabou por hoje, né? Por hoje. Tinha mais uma surpresa gigante a caminho. Era o segundo desejo do Léo, voltar ao Morumbi, assistir ao São Paulo em campo. A gente conseguiu levar ele e o pai na cabine de honra do clube. Eram oitavas de final da Copa do Brasil. Era o sonho se tornando realidade. Era um menino virando a página, escrevendo mais um capítulo da vida. Foi o futebol devolvendo o sorriso do Leonardo. Ou pra gente, apenas Léo.